Você gosta de histórias que arrepiam, lendas misteriosas e relatos que fazem a gente pensar duas vezes antes de apagar a luz? Então você está no lugar certo. Aqui nesse canal, cada vídeo é uma viagem pelo desconhecido, trazendo contos assustadores, curiosidades e mistérios que você não vai encontrar em qualquer lugar. Então, já se inscreve no canal, deixa sua curtida e compartilha esse vídeo com alguém que também adora uma boa história sombria. Assim, você ajuda a nossa comunidade a crescer e garante que não vai perder nenhum próximo relato. 4 relatos de terror, o que médicos e enfermeiros viram nos hospitais à noite. Os hospitais são lugares onde a vida e a morte se encontram diariamente. Durante o dia, são ambientes movimentados, cheios de esperança e cura. Mas quando a noite chega e os corredores se esvaziam, algumas coisas inexplicáveis começam a acontecer. Hoje vou compartilhar com vocês 4 relatos reais de profissionais da saúde que vivenciaram experiências sobrenaturais durante seus plantões noturnos. São histórias que vão fazer você questionar tudo o que acredita sobre a vida após a morte. Primeiro relato: a enfermeira que nunca saiu. Este primeiro relato foi compartilhado pela doutora Marina Santos, uma médica com mais de 15 anos de experiência em hospitais públicos de São Paulo. O que ela viveu em 2018 mudou completamente sua percepção sobre o que acontece nos corredores hospitalares depois da meia-noite. Marina sempre foi uma pessoa prática, focada na ciência médica. Formada pela USP, especializada em clínica geral, ela havia visto de tudo durante sua carreira, desde emergências dramáticas até recuperações milagrosas. Nunca havia dado crédito a histórias de fantasmas ou aparições. Para ela, tudo tinha uma explicação lógica e científica. O Hospital São Vicente era sua segunda casa há 8 anos. Conhecia cada corredor, cada quarto, cada equipamento. Era um hospital público de médio porte, construído na década de 1980, que atendia principalmente a população da zona leste de São Paulo. Durante o dia, o movimento era intenso. Pacientes, familiares, funcionários, estudantes de medicina. Mas quando a noite chega e os corredores se esvaziam, algumas coisas inexplicáveis começam a acontecer. Era uma terça-feira de março, por volta das 2 da manhã. O Hospital São Vicente estava particularmente silencioso naquela madrugada. Uma chuva fina caía lá fora, criando um barulho constante nas janelas que acabava intensificando a sensação de isolamento dentro do prédio. Apenas alguns pacientes internados na UTI e no pronto-socorro ocupavam um prédio de 6 andares. Marina havia acabado de atender uma emergência no pronto-socorro. Um senhor de 70 anos com suspeita de infarto, que felizmente se revelou apenas uma crise de ansiedade severa. Com o paciente estabilizado e medicado, ela decidiu fazer sua ronda pelos andares superiores, onde alguns pacientes estavam internados para observação. Marina estava fazendo sua ronda de rotina pelo 4º andar quando notou algo estranho. O 4º andar geralmente era o mais silencioso do hospital durante a madrugada. Ali ficavam os quartos de observação e alguns pacientes em recuperação de cirurgia simples. Naquela noite, apenas 3 quartos estavam ocupados, todos com pacientes dormindo tranquilamente. Foi quando ela ouviu passos no final do corredor. Passos firmes, mas curiosamente silenciosos. Era como ouvir alguém caminhando sobre algodão. Marina parou e prestou atenção. Os passos se aproximavam, vindos da direção dos quartos que estavam fechados para a reforma. Então ela viu. Uma enfermeira caminhava pelo corredor em direção ao quarto 408. À primeira vista, não havia nada de anormal nisso. Marina estava acostumada com funcionários circulando pelo hospital a qualquer hora. Mas conforme a figura se aproximava, detalhes estranhos começaram a chamar sua atenção. Primeiro, o uniforme. A enfermeira usava um uniforme completamente branco, daqueles tradicionais das antigas irmãs de caridade, com saia longa até os tornozelos e um véu cobrindo parcialmente os cabelos. Esse tipo de uniforme não era mais utilizado no hospital há pelo menos 10 anos. Atualmente, todos os funcionários usavam scrubs azuis ou verdes, muito mais práticos para o trabalho hospitalar. Segundo, a postura. A mulher caminhava ereta, quase solene, com uma postura que remetia a outras épocas. Ela tinha cabelos grisalhos presos em um coque impecável sobre o véu branco. Aparentava ter umas 60 anos, mas havia uma vitalidade em seus gestos que contrastava com a idade. Carregava uma bandeja metálica com seringas e medicamentos, perfeitamente organizados, como Marina só havia visto em fotografias antigas.
Seus passos eram absolutamente silenciosos, quase como se ela flutuasse pelo chão de linóleo. Marina percebeu que não conseguia ouvir o som típico de sapatos hospitalares tocando o piso. Era impossível alguém caminhar tão silenciosamente por aquele corredor, conhecido por amplificar qualquer ruído. A luz dos corredores, normalmente branca e forte, parecia mais fraca e amarelada na área onde a enfermeira caminhava. Era como se ela carregasse consigo uma atmosfera diferente, mais antiquada, que alterava até mesmo a iluminação ao seu redor. O quarto 408 havia sido fechado para reformas há 3 semanas, após um vazamento no teto que danificou todo o mobiliário e parte do piso. A administração do hospital havia isolado completamente o ambiente até que os reparos pudessem ser concluídos. Ninguém deveria estar lá, muito menos uma paciente necessitando de cuidados médicos. Quando Marina chegou à porta do quarto, ela estava entreaberta. Isso já era estranho, porque ela se lembrava claramente de ter visto a porta trancada durante sua ronda anterior. Pela fresta pôde ouvir a voz suave da enfermeira, falando em tom baixo e consolador. A conversa era unilateral, como se ela estivesse atendendo a um paciente que não podia responder. Marina ouviu fragmentos. Quando Marina chegou à porta do quarto, ela estava entreaberta. Pela fresta pôde vê-la a enfermeira se inclinando sobre uma cama que, teoricamente, não deveria estar ali. A mulher falava baixinho com alguém, como se estivesse consolando um paciente. Calma, meu filho. A dor vai passar. Eu vou cuidar de você. A voz era doce, maternal, mas havia algo nela que fez Marina sentir um arrepio percorrer sua espinha. Ela empurrou a porta devagar e entrou no quarto. O que viu a deixou paralisada. O quarto estava exatamente como deveria estar. Vazio, com os móveis cobertos por lençóis plásticos e equipamentos empilhados em um canto. Não havia cama, não havia paciente e, mais importante, não havia enfermeira. Marina acendeu a luz do quarto e examinou cada canto. As pegadas no chão empoeirado mostravam apenas suas próprias marcas. Era impossível que alguém tivesse saído do quarto sem deixar vestígios. Na manhã seguinte, Marina procurou o supervisor de enfermagem e descreveu a mulher que havia visto. O homem ficou pálido. Doutora, a senhora está descrevendo Irmã Celestina. Ela trabalhou aqui por 40 anos, até 1995. Era conhecida por sua dedicação aos pacientes e por sempre usar o uniforme branco tradicional das Irmãs de Caridade. E onde ela está agora? Ela faleceu em 1998, doutora, por câncer. Passou seus últimos dias internada aqui mesmo, no quarto 408. Marina sentiu o sangue gelar em suas veias. Nos dias seguintes, ela começou a fazer perguntas discretas aos funcionários mais antigos. Descobriu que não era a primeira a ver Irmã Celestina. O segurança noturno, seu José, contou que várias vezes havia visto a silhueta de uma mulher de branco caminhando pelos corredores, durante a madrugada, sempre em direção ao quarto andar, sempre carregando algo nas mãos. Uma auxiliar de enfermagem revelou que, certa noite, havia ouvido alguém conversando no quarto 408. Quando foi verificar, encontrou apenas o eco de uma voz feminina dizendo: "Não se preocupe, eu estou aqui." Mas a história mais impressionante veio de um paciente que havia sido internado no quarto ao lado do 408. O homem, um comerciante de 60 anos, que se recuperava de uma cirurgia cardíaca, jurava que durante uma noite de muito sofrimento, uma enfermeira de branco havia entrado em seu quarto. Ela segurou minha mão e disse que tudo ficaria bem. Senti uma paz imensa tomar conta de mim. A dor passou completamente e consegui dormir pela primeira vez em dias. Na manhã seguinte, perguntei para as enfermeiras qual era o nome da mulher que havia me ajudado durante a noite. Elas disseram que nenhuma enfermeira havia entrado no meu quarto. Marina nunca mais viu Irmã Celestina, mas passou a acreditar que alguns espíritos permanecem nos lugares onde dedicaram suas vidas ao cuidado de outros. Até hoje, ela se pergunta se o que presenciou foi apenas uma alucinação causada pelo cansaço ou se realmente havia algo além da compreensão médica caminhando pelos corredores daquele hospital. Segundo o relato, o elevador do 7º andar. Dr. Roberto Mendes, cirurgião com 20 anos de carreira, sempre foi cético em relação a assuntos sobrenaturais. Formado pela UFMG com especialização em cirurgia geral nos Estados Unidos, Roberto construiu sua reputação baseada em evidências científicas, protocolos rigorosos e uma abordagem completamente racional da medicina. Sua mentalidade científica o levava a buscar explicações lógicas para qualquer fenômeno aparentemente inexplicável. O Hospital Santa Cruz, onde Roberto trabalhava há 5 anos,
Era uma instituição respeitada na região, fundado em 1962 por uma congregação religiosa. O hospital havia se modernizado ao longo das décadas, mas mantinha ainda algumas características arquitetônicas originais que lhe davam um aspecto imponente e, para alguns, levemente sombrio. Mas o que aconteceu com ele durante um plantão noturno em outubro de 2019 abalou profundamente suas convicções mais sólidas. Era uma sexta-feira particularmente agitada. Roberto havia sido chamado para uma cirurgia de emergência por volta das 9 da noite. Um jovem de 25 anos, vítima de acidente de moto com traumatismo abdominal grave e hemorragia interna. A cirurgia foi extremamente complexa, exigindo toda a sua concentração e habilidade. Durante 6 horas e 20 minutos, Roberto lutou para salvar a vida do rapaz. Foi necessário realizar múltiplas suturas em órgãos internos, remover fragmentos de metal e reconstruir parte do intestino delgado. A cirurgia foi um sucesso técnico impressionante, demonstrando por que Roberto era considerado um dos melhores cirurgiões da região. Quando finalmente saiu da sala cirúrgica, eram quase 3 da manhã e ele estava completamente exausto. Os seus músculos doíam pela tensão de permanecer curvado sobre a mesa cirúrgica por tanto tempo. As suas mãos, normalmente firmes como rocha, tremiam ligeiramente pelo cansaço extremo. Roberto decidiu subir ao 7º andar para descansar na sala de médicos plantonistas. Era um ambiente pequeno, mas confortável, com algumas poltronas reclináveis onde os médicos poderiam dormir algumas horas entre os atendimentos. Naquela madrugada, ele precisava urgentemente de algumas horas de sono antes de verificar a evolução pós-operatória de seu paciente. O Hospital Santa Cruz era um prédio antigo, construído nos anos 1960, com corredores longos e uma arquitetura que durante o dia parecia acolhedora, mas à noite ganhava contornos sombrios. O elevador principal, uma máquina antiga, mas confiável, era a única forma de acessar os andares superiores após as 2 da manhã, quando as escadas eram trancadas por questões de segurança. Roberto chamou o elevador e esperou. O indicador mostrava que ele estava no térreo e subia lentamente. Primeiro, segundo, terceiro. A máquina parou no 4º andar por alguns segundos, embora ninguém tivesse chamado. Depois continuou subindo até chegar no 5º andar onde Roberto aguardava. As portas se abriram com um rangido metálico característico. O elevador estava vazio, como esperado. Roberto entrou e apertou o botão do 7º andar. As portas se fecharam suavemente e a cabine começou a subir. Foi então que notou algo estranho. O painel mostrava que o elevador estava indo para o 8º andar, não o 7º. Roberto franziu a testa. Tinha certeza de ter apertado o botão correto. Tentou apertar novamente o botão do 7º andar, mas ele não respondia. O elevador passou pelo 6º andar, depois pelo 7º, onde deveria ter parado. Roberto começou a se sentir incomodado. O hospital tinha apenas 8 andares, e o 8º era usado apenas para armazenamento de equipamentos e arquivos médicos antigos. Ninguém deveria estar lá àquela hora. Quando as portas se abriram no 8º andar, Roberto hesitou. O corredor estava completamente escuro e iluminado apenas pela luz fraca que vinha do elevador. Ele podia ver fileiras de caixas de arquivo empilhadas nas paredes e equipamentos médicos cobertos por lençóis. Roberto apertou insistentemente o botão de fechar portas, mas elas não respondiam. Era como se o elevador estivesse esperando que ele saísse. Finalmente, decidiu dar alguns passos para fora da cabine apenas para poder apertar o botão de chamada do lado externo. Assim que seus pés tocaram o chão do 8º andar, as portas se fecharam atrás dele, com um som definitivo. Roberto virou-se imediatamente e apertou o botão de chamada, mas nada aconteceu. O elevador havia descido, deixando-o sozinho no andar escuro. Procurou por um interruptor de luz nas paredes, tateando no escuro. Encontrou um, mas, quando o acionou, apenas algumas lâmpadas fluorescentes piscaram fracamente antes de se apagarem novamente. A iluminação precária criava sombras dançantes que faziam os equipamentos cobertos parecerem figuras humanas agachadas. Roberto pegou seu celular para usar como lanterna e começou a procurar pela escada de emergência. Conhecia o hospital bem, mas nunca havia estado no 8º andar durante a noite. O lugar tinha um cheiro estranho, uma mistura de mofo, produtos químicos antigos e algo mais que ele não conseguia identificar. Enquanto caminhava entre as pilhas de arquivos e equipamentos, Roberto começou a ouvir sons. Primeiro foi apenas um ranger, como se alguém estivesse movendo caixas. Depois, vozes abafadas, como se viessem de muito longe. Parou para escutar melhor. As vozes pareciam vir de uma sala no final do corredor.
Eram vozes de médicos e enfermeiros falando em tons urgentes sobre procedimentos médicos. Roberto reconheceu algumas das expressões técnicas, mas havia algo anacrônico na forma como eram pronunciadas. Movido pela curiosidade profissional, Roberto se dirigiu em direção aos sons. A porta da sala estava entreaberta e uma luz fraca escapava por ela. Pela fresta, ele podia ver sombras se movendo rapidamente, como se uma cirurgia de emergência estivesse acontecendo. Roberto empurrou a porta devagar. A sala estava vazia. Não havia mesa cirúrgica, não havia equipamentos, não havia pessoas, apenas prateleiras cheias de prontuários antigos e algumas macas quebradas encostados na parede. Mas as vozes continuavam. Agora pareciam vir de dentro das próprias paredes. Roberto podia distinguir fragmentos de conversas. Perdendo muito sangue. Preciso de mais pressão aqui. Não está respondendo. Horário do óbito, 3h47 da manhã. Foi essa a última frase que fez Roberto correr. Olhou para seu relógio, eram exatamente 3h47 da manhã. Correu de volta para onde se lembrava de ter visto a placa da escada de emergência, tropeçando em caixas e batendo em equipamentos no escuro. Encontrou a porta da escada e desceu os degraus de 2 em 2 sem parar até chegar ao térreo. Na manhã seguinte, Roberto procurou o administrador do hospital e perguntou sobre o 8º andar. O homem explicou que, de fato, aquele andar havia sido usado como centro cirúrgico nos anos 1970 e 1980, antes da construção do novo bloco cirúrgico. Várias cirurgias importantes foram realizadas lá, doutor. Algumas com sucesso, outras nem tanto. O andar foi desativado em 1987, após alguns incidentes. Que tipo de incidentes? Bem, houve algumas mortes inesperadas. Pacientes que estavam se recuperando bem e, de repente, sofriam paradas cardíacas durante a madrugada. Os médicos nunca conseguiam explicar o que acontecia. Por isso, decidiram transferir todas as operações para o novo bloco. Roberto nunca mais usou o elevador principal após as 2 da manhã. Sempre que precisava subir aos andares superiores, preferia usar a escada de serviço mesmo que ela estivesse aberta. E toda vez que passava pelo 5º andar e via as portas do elevador, se lembrava das vozes que ouviu no 8º andar e se perguntava se aqueles médicos e enfermeiros ainda estavam lá em cima, tentando salvar pacientes que já não podiam mais ser salvos. Terceiro relato. A criança que não deveria estar ali. Enfermeira Carla Rodrigues trabalha há 12 anos na pediatria de hospitais públicos. Formada pela Universidade Federal da Bahia, sempre teve uma vocação especial para cuidar dos pequenos. Ao longo da sua carreira, desenvolveu uma sensibilidade particular para lidar com os pequenos pacientes e suas famílias em momentos de maior vulnerabilidade. Carla havia trabalhado em 3 diferentes hospitais infantis de Salvador antes de chegar ao Hospital Infantil Dom Bosco, onde estava há 4 anos. Era uma profissional reconhecida por sua competência técnica, mas principalmente por sua capacidade de criar conexões emocionais com as crianças sob seus cuidados. Os pequenos a adoravam e seus colegas frequentemente a procuravam quando precisavam lidar com casos mais delicados. Ela já havia presenciado situações que marcaram profundamente sua alma. Crianças com doenças raras que desafiavam a medicina, famílias desesperadas que se agarravam à esperança quando toda a lógica indicava o contrário, milagres médicos inexplicáveis e tragédias que questionavam a sua fé na justiça divina. Cada caso deixava uma marca. Cada criança que não conseguiam salvar levava um pedaço do seu coração. Mas nada, absolutamente nada preparou Carla para o que viveu durante um plantão noturno em dezembro de 2020, no auge da pandemia de Covid-19. A pandemia havia transformado completamente a rotina dos hospitais brasileiros. O Hospital Infantil Dom Bosco não foi exceção. Protocolos rígidos de segurança haviam sido implementados, limitando drasticamente o número de visitantes e alterando toda a dinâmica de funcionamento da instituição. Muitos funcionários haviam sido afastados, alguns por terem contraído o vírus, outros por pertencerem a grupos de risco. Os que permaneciam trabalhavam em turnos estendidos, muitas vezes cobrindo as funções de colegas ausentes. O cansaço era geral, mas todos entendiam que era um momento em que a dedicação precisava ser ainda maior. O hospital estava operando apenas com 60% de sua capacidade normal,
Muitas alas haviam sido fechadas temporariamente, concentrando os pacientes em áreas específicas para otimizar os recursos humanos disponíveis e facilitar o cumprimento dos protocolos. Carla estava sozinha no quarto andar naquela madrugada de dezembro, responsável por 15 crianças internadas com diferentes condições. Era um número alto para uma única enfermeira, mas a situação emergencial da pandemia exigia esse tipo de adaptação. Suas pequenas pacientes variavam em idade dos 2 aos 12 anos, internadas por razões que iam desde pneumonias virais até apendicites e fraturas. A noite havia sido relativamente tranquila até então. A maioria das crianças dormia profundamente, algumas com a ajuda de medicamentos para a dor, outras simplesmente exaustas pelos tratamentos do dia. Carla havia feito 3 rondas de verificação e tudo estava sob controle. Por volta das 4 da manhã, Carla fazia sua ronda de rotina quando ouviu o som de uma criança chorando. Não era um choro de dor ou desconforto, mas sim de medo, aquele tipo de soluço que as crianças fazem quando estão perdidas e procurando pelos pais. Carla verificou cada quarto sistematicamente. Todas as crianças sob seu cuidado estavam dormindo tranquilamente. O choro continuava, parecendo vir do final do corredor, próximo aos quartos que estavam temporariamente fechados devido à redução de leitos durante a pandemia. Seguindo o som, Carla chegou ao quarto 415. A porta estava fechada, mas o choro definitivamente vinha de dentro. Ela pegou sua chave mestra e abriu a porta cuidadosamente. O quarto estava escuro e vazio, como deveria estar. Carla acendeu a luz e viu apenas uma cama hospitalar sem colchão e alguns equipamentos cobertos por lençóis. Mas o choro havia parado no momento em que ela abriu a porta. Carla estava prestes a sair quando ouviu uma vozinha fraca. "Tia, eu estou com medo." Ela se virou rapidamente. Sentada na cama sem colchão, havia uma menina de aproximadamente 6 anos. Tinha cabelos castanhos cacheados, estava vestindo um camisão hospitalar azul claro e segurava um ursinho de pelúcia marrom. "Oi, querida, como você veio parar aqui?" perguntou Carla, aproximando-se devagar. A menina olhou para ela com olhos grandes e tristes. "Eu não consigo encontrar minha mãe. Ela disse que ia voltar, mas já faz muito tempo." Carla se ajoelhou ao lado da cama. "Qual é o seu nome, amor?" "Ana Clara. E qual é o nome da sua mãe?" "Mãe, ela sempre me chama de princesa." Carla ficou preocupada. Como uma criança havia chegado ali sem que ninguém percebesse? Todos os acessos ao hospital estavam controlados devido aos protocolos de segurança da pandemia. "Ana Clara, você se lembra de ter vindo ao hospital? Você estava doente?" A menina balançou a cabeça negativamente. "Eu vim com a mãe porque estava tossindo muito. Ela disse que os médicos iam me ajudar a ficar boa." Carla notou que a criança parecia fisicamente saudável, embora um pouco pálida. Decidiu levá-la ao posto de enfermagem para verificar se havia algum registro de internação que tivesse passado despercebido. "Ana Clara, vamos procurar sua mãe juntas, está bem? Venha comigo." A menina estendeu a mão para Carla. No momento em que se tocaram, Carla sentiu um frio intenso percorrer seu braço. A mão da criança estava gelada como gelo. "Você está com frio, querida?" "Sempre estou com frio aqui." Carla pegou um cobertor de um armário próximo e envolveu a menina. Juntas, caminharam pelo corredor em direção ao posto de enfermagem. Durante o trajeto, Carla fez mais perguntas. "Ana Clara, você se lembra que dia chegou aqui?" "Foi quando começou a chover muito. Mãe disse que não podíamos ficar em casa porque o teto estava quebrado." Carla tentou lembrar de chuvas recentes. Salvador havia passado por várias tempestades nas últimas semanas, então isso não ajudava a determinar quando a criança havia chegado. Chegando ao posto de enfermagem, Carla sentou Ana Clara em uma cadeira e começou a verificar os registros no computador. Não havia nenhuma Ana Clara internada no hospital. Verificou também as altas recentes e os pacientes transferidos. Nada. "Ana Clara, você pode me contar mais sobre sua mãe? Como ela se chama?" Mas quando Carla se virou para fazer a pergunta, a cadeira estava vazia. A criança havia desaparecido. Carla se levantou rapidamente e olhou para todos os lados. O cobertor que havia colocado na menina estava dobrado perfeitamente sobre a cadeira, como se alguém tivesse tomado o cuidado de arrumá-lo antes de sair. "Ana Clara!" chamou Carla, correndo pelo corredor. "Ana Clara, onde você está?"
Verificou todos os quartos novamente, os banheiros, até mesmo os armários de material. A criança havia simplesmente desaparecido. Carla estava começando a se perguntar se havia imaginado tudo quando viu algo no chão do corredor. Pequenas pegadas molhadas, como se alguém tivesse caminhado com os pés descalços na chuva. As pegadas levavam de volta ao quarto 415, onde Carla havia encontrado a menina inicialmente. Ela seguiu o rastro até a porta do quarto, mas as pegadas paravam ali. Abriu a porta cuidadosamente. O quarto estava exatamente como antes, vazio e arrumado, mas no ar pairava um cheiro suave de shampoo infantil e talco. Na manhã seguinte, Carla procurou os funcionários mais antigos e perguntou se já haviam ouvido falar de uma criança chamada Ana Clara. A supervisora de enfermagem, uma mulher de 50 anos que trabalhava no hospital há mais de 20 anos, ficou visivelmente abalada. Carla, você não deveria saber esse nome? Por quê? Ana Clara Oliveira, 6 anos, internada em dezembro de 2018 com pneumonia grave. A mãe era solteira, muito jovem, trabalhava como doméstica. A menina ficou internada no quarto 415. E o que aconteceu com ela? Complicações respiratórias. Ela não resistiu. Foi numa madrugada de dezembro, durante uma tempestade muito forte. A mãe havia saído para comprar remédios na farmácia 24 horas e, quando voltou... A supervisora não terminou a frase, mas Carla entendeu. E a mãe? Nunca se recuperou. Mudou-se de cidade pouco depois do funeral. Disse que não conseguia mais ficar em Salvador. Carla sentiu um nó na garganta. Ela sempre perguntava pela mãe, constantemente. Até o último momento, Ana Clara perguntava quando a mãe ia voltar. Desde aquela noite, Carla ocasionalmente ouve o choro de uma criança durante seus plantões noturnos. Nunca mais viu Ana Clara, mas às vezes encontra o ursinho de pelúcia marrom no quarto 415, sempre perfeitamente posicionado no centro da cama vazia. Carla aprendeu a não mais investigar esses sinais. Em vez disso, ela entra no quarto, senta-se por alguns minutos e fala suavemente. Sua mãe te ama muito, Ana Clara. Ela nunca se esqueceu de você. Invariavelmente, após essas visitas, o choro para de se ouvir no hospital por várias semanas. Quarto relato: o paciente que retornou. Dr. Eduardo Pereira, médico intensivista com 15 anos de experiência, sempre acreditou que havia visto de tudo na medicina. Formado pela Universidade Federal de Goiás com especialização em terapia intensiva pela Universidade de São Paulo, Eduardo construiu uma carreira sólida trabalhando em UTIs de hospitais públicos e privados em toda a região centro-oeste do Brasil. Eduardo era conhecido pelos colegas como um profissional extremamente dedicado e competente. Tinha uma capacidade impressionante de tomar decisões rápidas em situações críticas e uma sensibilidade especial para lidar com famílias em momentos de desespero. Em 15 anos de carreira, havia presenciado salvamentos que pareciam impossíveis e perdas que desafiavam qualquer lógica médica. O médico havia trabalhado durante a pandemia de H1N1 em 2009, enfrentado surtos de dengue, participado de atendimentos em catástrofes naturais e acompanhado a evolução da medicina intensiva ao longo de 1,5 décadas de constantes mudanças tecnológicas. Acreditava que sua experiência o havia preparado para qualquer situação que pudesse enfrentar em uma UTI. Mas o que aconteceu com ele numa noite de janeiro de 2021, no Hospital Geral de Goiânia, desafiou tudo o que conhecia sobre vida e morte, questionando os próprios fundamentos de sua compreensão sobre os limites entre existência e inexistência. Janeiro de 2021 foi um dos meses mais difíceis da pandemia de Covid-19 no Brasil. Os hospitais estavam superlotados, os recursos eram escassos e os profissionais de saúde trabalhavam além de seus limites físicos e emocionais. O Hospital Geral de Goiânia, onde Eduardo trabalhava há 8 anos, estava operando com capacidade máxima. A UTI do hospital havia sido ampliada para acomodar o maior número possível de pacientes críticos, mas, mesmo assim, não conseguia atender toda a demanda. Protocolos rigorosos haviam sido implementados, limitando o número de funcionários que podiam circular nas unidades críticas simultaneamente. Naquela noite específica, a UTI estava operando com apenas 40% da equipe normal, devido a afastamentos e protocolos de segurança.
Eduardo estava de plantão sozinho, responsável por 8 pacientes em estado grave, um número que, em circunstâncias normais, exigiria pelo menos 3 médicos intensivistas. Os 8 pacientes apresentavam condições variadas. 3 estavam internados com Covid-19 em diferentes estágios de gravidade, 2 se recuperavam de cirurgias cardíacas complexas, 1 havia sofrido um acidente vascular cerebral extenso, 1 estava em coma após um traumatismo craniano e o último, seu Antônio Silva, estava internado com complicações cardíacas graves decorrentes de um infarto do miocárdio. Era uma madrugada particularmente silenciosa para os padrões de uma UTI. O som constante dos ventiladores mecânicos, monitores cardíacos e bombas de infusão criava uma sinfonia monótona que Eduardo havia aprendido a interpretar ao longo dos anos. Cada alteração no ritmo desses equipamentos contava uma história sobre o estado de seus pacientes. Por volta das 3 da manhã, Eduardo fazia sua ronda de rotina, quando notou que o leito número 7 estava vazio. Isso era estranho, pois se lembrava claramente de ter verificado o paciente algumas horas antes. Consultou sua prancheta e encontrou as anotações sobre seu Antônio Silva, 68 anos, internado com complicações cardíacas graves decorrentes de um infarto do miocárdio. Eduardo foi até o posto de enfermagem verificar se havia perdido alguma informação. Não havia registro de alta ou transferência para seu Antônio. Segundo a documentação, ele ainda deveria estar no leito 7. Decidiu verificar novamente. Quando chegou ao leito, ficou surpreso em encontrar o paciente lá, conectado a todos os equipamentos como se nunca tivesse saído. Seu Antônio estava acordado, olhando fixamente para o teto. Boa noite, seu Antônio. Como está se sentindo? O homem virou a cabeça lentamente em direção a Eduardo. Seus olhos tinham uma expressão estranha, como se estivesse vendo através do médico, não para ele. Doutor, eu preciso agradecer. Agradecer por quê, seu Antônio? Por ter me deixado voltar. Voltar de onde? De lá, do outro lado. O médico aproximou-se e verificou os sinais vitais do paciente. Tudo parecia normal: pressão estável, frequência cardíaca regular, saturação de oxigênio adequada. Seu Antônio, o senhor teve algum sonho? Às vezes os medicamentos podem causar sonhos muito vívidos. Não foi sonho, doutor. Eu morri. Eduardo sentiu um arrepio. Pacientes em estado grave às vezes desenvolviam delírios, mas havia algo na certeza com que seu Antônio falava que o deixou desconfortável. Conte-me o que o senhor lembra. Seu Antônio fechou os olhos por alguns momentos, como se organizasse as memórias. Eu estava aqui na cama quando senti uma dor muito forte no peito. Chamei pela enfermeira, mas ninguém veio. A dor foi aumentando até que, de repente, parou. Tudo ficou silencioso. E então? Então, eu me levantei da cama. Mas quando olhei para trás, meu corpo ainda estava lá. Eu podia ver os aparelhos apitando, podia ver vocês correndo para cá com outros médicos. Eduardo verificou novamente a documentação. Não havia registro de nenhuma emergência durante a noite. Eu vi tudo, doutor. Vi vocês tentando me reanimar, vi minha pressão zerada no monitor. Vi quando o senhor olhou para o relógio e anotou a hora. Que horas eram? 2h43 da manhã. Eduardo sentiu o sangue gelar. Às 2h43, ele havia anotado na ficha de outro paciente. Era impossível que seu Antônio soubesse disso. Depois disso, o que aconteceu? Comecei a caminhar pelos corredores. Ninguém me via. Passei pelos outros pacientes, pelas enfermeiras, por você mesmo. Tava tudo diferente. Mais claro, mas ao mesmo tempo, mais escuro. Seu Antônio pausou, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Fui até o final do corredor e vi uma luz. Não era uma luz normal. Era como se fosse feita de amor. E havia pessoas lá. Que pessoas? Minha esposa, Maria. Ela morreu há 5 anos. Meus pais, meu irmão que morreu na infância, todos estavam lá me esperando. Eduardo puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Apesar de seu ceticismo médico, algo na narrativa de seu Antônio o fascinava. Eles estavam felizes em me ver, doutor. Maria disse que havia chegado minha hora, que poderíamos ficar juntos para sempre. Eu queria tanto ir com ela, mas o senhor não foi. Não, porque vi alguma coisa que me fez hesitar. O que foi? Vi meu filho, doutor.
Meu filho Carlos. Ele estava aqui no hospital, no corredor lá embaixo, chorando. Ele tinha acabado de receber a notícia de que eu havia morrido. Eduardo se lembrou vagamente de um homem na recepção durante a madrugada, falando agitativamente com a recepcionista. Carlos estava desesperado, doutor. Dizia que não havia tido a chance de se despedir direito, que nossa última conversa tinha sido uma discussão boba. Ele estava se culpando por não ter visitado mais, por ter sido distante nos últimos anos. Seu Antônio começou a chorar silenciosamente. Eu não podia deixá-lo assim, doutor. Não podia partir carregando a culpa que ele estava sentindo. Então disse para minha Maria que precisava voltar, só por um pouco, para falar com meu filho. E ela entendeu? Ela sorriu e disse que o amor de pai nunca acaba, nem mesmo depois da morte. Disse que quando eu estivesse pronto, eles estariam me esperando. Eduardo estava completamente absorto na história. Como o senhor voltou? Simplesmente desejei estar de volta no meu corpo, e quando abri os olhos o senhor estava aqui, verificando meus batimentos cardíacos. Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia ouvido. Seu Antônio, o senhor quer que eu chame seu filho? Os olhos do homem se iluminaram. O senhor faria isso? Claro. Qual é o telefone dele? Seu Antônio ditou o número que Eduardo anotou cuidadosamente. Eduardo saiu da UTI e fez a ligação de um telefone público no corredor. Carlos atendeu no segundo toque, com a voz embargada. Alô? Bom dia, falo com Carlos Silva? Sim, sou eu. Sou o Dr. Eduardo, do Hospital Geral. Estou cuidando de seu pai. Houve um silêncio tenso do outro lado da linha. Doutor, eu recebi uma ligação algumas horas atrás, dizendo que ele não tinha resistido. Houve um erro de comunicação, Carlos. Seu pai está bem, estável. Ele está pedindo para falar com o senhor. Eduardo nunca esqueceu o som do choro de alívio do outro lado da linha. Carlos chegou ao hospital em menos de 1 hora. Eduardo o acompanhou até a UTI e assistiu ao reencontro entre pai e filho. Havia algo extraordinário na cena. 2 pessoas se abraçando como se uma realmente tivesse voltado do mundo dos mortos. Pai e filho conversaram por horas. Eduardo podia ouvir fragmentos da conversa, pedidos de perdão, declarações de amor, promessas de mais tempo juntos. No final da tarde, seu Antônio piorou subitamente. Eduardo fez tudo o que podia, mas o coração do homem finalmente parou, desta vez definitivamente. Enquanto desligava os aparelhos, Eduardo notou que seu Antônio tinha um sorriso sereno no rosto. Carlos, segurando a mão do pai, disse através das lágrimas. Ele disse que agora estava pronto para ir encontrar a mãe. Eduardo nunca conseguiu explicar medicamente o que aconteceu naquela noite. Não havia registros de parada cardíaca, não havia evidências de morte clínica. Segundo toda a documentação oficial, seu Antônio tinha tido uma noite tranquila antes de falecer no final do dia seguinte. Mas Eduardo sabe o que ouviu. Sabe que às vezes o amor é mais forte que a própria morte, capaz de trazer alguém de volta apenas para que as últimas palavras certas possam ser ditas. Considerações finais e reflexões sobre o inexplicável. Estes 4 relatos foram compartilhados por profissionais da saúde que dedicaram suas vidas ao cuidado de outros. São pessoas que passaram por anos de formação universitária, treinamento rigoroso e constante atualização científica. Pessoas treinadas para observar, analisar e documentar com precisão. Pessoas que trabalham com a realidade crua da vida e da morte todos os dias, sem romantizações ou ilusões. Doutora Marina Santos, com formação pela USP e 15 anos de experiência clínica. Dr. Roberto Mendes, cirurgião formado pela UFMG com especialização internacional. Enfermeira Carla Rodrigues, graduada pela UFBA e especialista em pediatria. Dr. Eduardo Pereira, intensivista com formação pela UFG e USP. Todos profissionais respeitados em suas áreas, com históricos impecáveis de competência técnica e integridade profissional. Nenhum deles tinha interesse em inventar histórias ou chamar a atenção para si mesmos. No contrário, compartilhar essas experiências representou um risco para suas reputações profissionais.
No meio médico, relatar experiências sobrenaturais pode ser visto como sinal de instabilidade emocional ou falta de rigor científico. Mas todos decidiram compartilhar suas experiências porque acreditam que há aspectos da realidade que a medicina atual ainda não consegue explicar completamente, e porque esperam que seus relatos possam ajudar outros profissionais que vivenciaram situações similares a se sentirem menos isolados e confusos. A comunidade médica brasileira, assim como a mundial, ainda tem dificuldades para lidar com relatos de experiências aparentemente sobrenaturais. A formação médica é baseada no método científico, na busca por evidências mensuráveis e na rejeição de explicações que não possam ser comprovadas empiricamente. Isso é fundamental para a prática médica eficaz, mas pode criar uma barreira para a discussão aberta sobre fenômenos que fogem aos parâmetros convencionais. No entanto, estudos recentes em diversas universidades ao redor do mundo têm investigado relatos de experiências de quase morte, percepções extrasensoriais durante cirurgias e outros fenômenos que desafiam nossa compreensão atual sobre consciência e percepção. Universidades como Harvard, Stanford e a Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, além de instituições europeias renomadas, mantêm departamentos dedicados ao estudo científico desses fenômenos. O que torna estes 4 relatos particularmente interessantes é a consistência de detalhes e a credibilidade dos profissionais envolvidos. Cada história apresenta elementos que podem ser verificados: datas, horários específicos, descrições detalhadas de locais e procedimentos, informações que os narradores não deveriam conhecer por meios convencionais. No caso de Doutora Marina, as informações sobre Irmã Celestina foram confirmadas por registros hospitalares e depoimentos de funcionários antigos. Dr. Roberto descreveu com precisão características arquitetônicas do 8º andar que não conhecia previamente. Enfermeira Carla forneceu detalhes sobre Ana Clara que corresponderam exatamente aos registros médicos de uma criança falecida 2 anos antes. Dr. Eduardo relatou informações sobre as condições de outros pacientes que estavam corretas, mas que ele não deveria saber. Podem acreditar ou não nestas histórias. Podem encontrar explicações racionais: cansaço extremo, estresse pós-traumático, alucinações causadas por plantões longos e privação de sono, sugestão psicológica ou coincidências extraordinárias. A mente humana é capaz de criar experiências muito vívidas e convincentes, especialmente em situações de alta tensão emocional. Mas uma coisa é certa: para quem viveu essas experiências, elas mudaram completamente a forma como enxergam a existência, a morte e os mistérios que cercam a experiência humana. E isso, independentemente da explicação que escolhamos aceitar, já é suficiente para nos fazer refletir sobre os limites de nosso conhecimento atual. Os hospitais são lugares onde o véu entre este mundo e o próximo fica mais tênue, onde as emoções humanas atingem seus pontos mais extremos, o desespero absoluto e a alegria mais pura, onde milagres e tragédias acontecem lado a lado, separados apenas por uma parede fina de gesso, onde a vida e a morte se encontram diariamente, às vezes de forma harmoniosa, outras vezes em conflito direto. Estes são ambientes carregados de energia emocional intensa. Milhares de pessoas passaram por esses corredores ao longo dos anos. Algumas chegaram com esperança e saíram curadas. Outras chegaram confiantes e partiram para sempre. Cada quarto testemunhou despedidas dolorosas, reconciliações emocionantes, primeiros respirares e últimos suspiros. Talvez seja natural que em ambientes com tanta carga emocional, algumas presenças decidam permanecer. Talvez certas energias sejam fortes demais para simplesmente desaparecerem quando o corpo físico deixa de funcionar. Talvez o amor, a dedicação e o senso de dever sejam forças mais poderosas do que imaginamos, capazes de transcender os limites tradicionais entre vida e morte. Irmã Celestina dedicou 40 anos de sua vida ao cuidado de pacientes no Hospital São Vicente. Para ela, cuidar não era apenas uma profissão, era uma vocação divina. Mesmo após sua morte, parece não conseguir abandonar completamente aqueles que ainda precisam de cuidados. Sua aparição não assusta, pelo contrário, parece trazer conforto e paz para os pacientes que a veem durante suas noites mais difíceis. Os médicos do 8º andar do Hospital Santa Cruz passaram décadas tentando salvar vidas em condições precárias, com tecnologia limitada e recursos escassos. Talvez ainda estejam lá,
presos em um loop eterno, tentando completar cirurgias que não conseguiram terminar em vida, lutando para salvar pacientes que já não podem mais ser salvos. Ana Clara Oliveira era apenas uma criança quando deixou este mundo, mas seu amor pela mãe era tão intenso que parece ter criado um elo que nem mesmo a morte conseguiu romper. Ela continua esperando, confiante de que sua mãe voltará para buscá-la, como prometeu. Para uma criança, promessas são sagradas, e talvez Ana Clara não compreenda que algumas promessas não podem ser cumpridas da forma como imaginamos. Seu Antônio Silva provou que certas questões pendentes são importantes demais para serem deixadas para depois. Seu amor paternal foi mais forte que o chamado do além, permitindo que ele voltasse temporariamente para resolver pendências emocionais que poderiam assombrar seu filho pelo resto da vida. Sua experiência sugere que talvez a morte não seja um ponto final absoluto, mas sim uma transição que pode ser temporariamente interrompida quando há questões verdadeiramente cruciais a serem resolvidas. Cada um desses casos apresenta características diferentes, mas todos compartilham elementos comuns. Envolvem pessoas que tiveram conexões emocionais profundas com os ambientes hospitalares. Todos os fenômenos parecem ter propósitos específicos relacionados ao cuidado ou à resolução de questões pendentes. E em todos os casos, as aparições trouxeram mais conforto do que medo para aqueles que as presenciaram. É interessante notar que nenhum dos profissionais que relataram essas experiências se sentiu ameaçado ou aterrorizado. Surpresos, confusos, questionando suas próprias percepções, sim, mas não apavorados. Isso sugere que se essas presenças realmente existem, elas mantêm as mesmas intenções benevolentes que tiveram em vida: cuidar, curar, proteger e consolar. A medicina moderna fez avanços extraordinários na compreensão do funcionamento do corpo humano, dos processos de doença e cura, dos mecanismos biológicos que sustentam a vida. Podemos explicar em detalhes o que acontece quando um coração para de bater, quando um cérebro deixa de receber oxigênio, quando os órgãos vitais cessam suas funções. Mas há aspectos da experiência humana que vão além da biologia, que tocam em territórios onde a lógica científica atual encontra seus limites. A consciência, a percepção, a natureza da mente, as conexões emocionais profundas entre pessoas, estes são campos onde ainda temos mais perguntas do que respostas. Recentemente, estudos sobre experiências de quase morte têm revelado padrões consistentes em relatos de pessoas que foram clinicamente declaradas mortas e depois retornaram à vida. Muitas descrevem experiências fora do corpo, encontros com pessoas falecidas, revisões de suas vidas e escolhas conscientes sobre retornar ou seguir adiante. Embora estes estudos ainda sejam controversos na comunidade científica, eles sugerem que nossa compreensão sobre morte e consciência pode ser incompleta. Acontecem lado a lado, separados apenas por uma parede fina de gesso. Talvez seja natural que em ambientes com tanta carga emocional, algumas presenças decidam permanecer. Talvez Irmã Celestina continue cuidando de pacientes, porque dedicou toda a sua vida a isso. Talvez os médicos do 8º andar ainda tentem salvar vidas, porque não conseguem aceitar suas limitações. Talvez Ana Clara ainda procure por sua mãe, porque o amor entre eles transcende a morte. E talvez seu Antônio tenha provado que às vezes há questões pendentes importantes demais para serem deixadas para depois. Doutora Marina ainda trabalha no Hospital São Vicente, mas nunca mais questiona quando outros funcionários relatam avistamentos de figuras em branco caminhando pelos corredores. Dr. Roberto mudou para cirurgias diurnas e evita elevadores antigos sempre que possível. Enfermeira Carla mantém sempre um ursinho de pelúcia extra no seu armário, por via das dúvidas. E Dr. Eduardo passou a dar mais atenção aos últimos pedidos de seus pacientes, sabendo que alguns desejos podem ser fortes o suficiente para trazer alguém de volta. Se vocês trabalham na área da saúde, provavelmente já ouviram histórias similares. Se vocês já foram pacientes ou visitantes de hospitais durante a madrugada, talvez tenham sentido aquela sensação estranha de que não estavam completamente sozinhos nos corredores silenciosos. A medicina pode explicar muita coisa sobre o funcionamento do corpo humano, sobre vida e morte, sobre o que acontece quando nossos órgãos param de funcionar. Mas há aspectos da experiência humana que vão além da ciência, que tocam em territórios onde a lógica encontra seus limites. Cada um de nós vai formar sua própria opinião sobre esses relatos. Alguns vão descartar tudo como produtos de imaginações cansadas e estressadas.
Outros vão encontrar neles evidências de que existe algo além daquilo que podemos ver e medir. Mas, independente de suas crenças, uma coisa todos podemos concordar: os profissionais da saúde que trabalham durante a madrugada merecem nosso respeito e admiração. Eles estão lá, nos momentos mais difíceis, quando a escuridão torna tudo mais assustador, cuidando de nós com dedicação e competência. E se, eventualmente, eles encontram presenças que não deveriam estar ali, talvez isso seja apenas mais uma prova de que o cuidado humano deixa marcas que persistem além da vida física. Da próxima vez que passarem por um hospital durante a noite, olhem com atenção para os corredores. Prestem atenção aos sons que vêm de quartos vazios. Observem se há figuras caminhando nas sombras entre as luzes fluorescentes. Porque, segundo aqueles que dedicam suas vidas a cuidar de outros, nem sempre os hospitais ficam completamente vazios quando os últimos visitantes vão embora. Algumas presenças preferem ficar. Algumas histórias preferem continuar sendo contadas. E algumas almas preferem continuar cuidando daqueles que mais precisam, mesmo quando sua própria jornada terrena já chegou ao fim. Estes foram os 4 relatos de terror que médicos e enfermeiros vivenciaram durante seus plantões noturnos. Histórias que nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre vida, morte e tudo o que pode existir entre esses 2 estados. Histórias que nos lembram que, às vezes, o amor e a dedicação são forças mais poderosas que a própria morte. E que nos mostram que, em lugares onde tantas emoções humanas se concentram, onde tantas despedidas acontecem e tantos milagres se manifestam, o impossível pode se tornar apenas mais um fato da vida cotidiana. Espero que essas histórias tenham tocado vocês da mesma forma que tocaram a mim quando as ouvi pela primeira vez. E espero que, da próxima vez que encontrarem um profissional da saúde, lembrem-se de que eles enfrentam muito mais do que apenas doenças e ferimentos em seus plantões noturnos. Às vezes, eles enfrentam mistérios que a medicina ainda não consegue explicar. E continuam trabalhando mesmo assim, porque sabem que há pessoas dependendo deles, sejam elas vivas ou nem tanto. Obrigado por me acompanharem nesta jornada pelos corredores sombrios dos hospitais brasileiros. Até a próxima história. Fiquem bem e, se precisarem ir ao hospital durante a madrugada, não se assustem se sentirem que não estão completamente sozinhos. Algumas presenças são benevolentes, algumas só querem ajudar. E algumas, algumas só querem ter certeza de que ninguém mais passa pelo que elas passaram. Boa noite e cuidem-se. Você gosta de histórias que arrepiam, lendas misteriosas e relatos que fazem a gente pensar 2 vezes antes de apagar a luz? Então você está no lugar certo. Aqui nesse canal, cada vídeo é uma viagem pelo desconhecido, trazendo contos assustadores, curiosidades e mistérios que você não vai encontrar em qualquer lugar. Então, já se inscreve no canal, deixa sua curtida e compartilha esse vídeo com alguém que também adora uma boa história sombria. Assim, você ajuda a nossa comunidade a crescer e garante que não vai perder nenhum próximo relato.